Salve galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da série Conhecendo Artistas pelo Mundo. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. Hoje eu quero contar a história e trajetória de um artista nascido em Diadema, na Grande São Paulo, conhecido pelos grandes trabalhos que realiza em prédios no centro da capital e até mesmo em outros países. Meu desejo nesse vídeo é compartilhar com você um pouco da percepção de mundo e filosofia escondida por trás das obras do artista plástico e muralista Apolo Torres. Apolo nasceu em Diadema, São Paulo, no ano de 86. Pintor e muralista formado em desenho industrial pela Universidade Mackenzie de São Paulo, mais tarde também pôde estudar pintura na Escola de Artes Visuais em Nova York. O seu trabalho reflete a pintura clássica, arte de rua e arte contemporânea. Com exposições no Brasil, Itália, Estados Unidos, entre outros países e também pelas redes sociais, esse artista brasileiro tem sua arte reconhecida em todo o mundo. Na opinião de Apolo, a arte tem o potencial para trazer assuntos pontuais à tona e estimular o diálogo, e é isso que ele pretende com as suas obras. O interessante que eu quero trazer nesse vídeo é que por trás de todo grande artista existe uma história de perseverança e resiliência. Muitas pessoas questionam sobre a impossibilidade de viver da arte hoje no Brasil. E Apolo, entre tantos outros artistas, vem mostrando que quando se acredita em seu talento e busca caminhos para mantê-lo vivo, é possível sim expandir sua arte de forma que alcance outras culturas para que a voz do artista continue a ser ouvida. E é por isso que eu gosto de contar alguns fatos interessantes que marcam a trajetória desses artistas e também para que todos saibam que as conquistas não acontecem da noite para o dia. Por isso, se você é alguém que acredita em sua arte e não sabe exatamente por onde começar, presta bastante atenção no rolê que Apolo Torres teve que fazer para hoje ter a sua arte e o seu nome espalhado em vários murais pelo mundo afora. Primeiramente, é importante lembrar que o seu interesse pela arte começou bem cedo. Quando era criança, já gostava de copiar seus personagens favoritos das histórias em quadrinhos, desenhos animados, livros infantis e tal. Na adolescência, já curtia o trabalho de grafiteiros que pintavam em seu bairro e, assistindo todo o processo da arte que se estendia pelos muros da cidade, ele já imaginava que um dia poderia fazer aquilo também. Seus pais sempre o apoiaram em tudo isso, mesmo não tendo muita certeza se viveria ou não da sua arte. Sua carreira artística começou a ganhar forma ao estudar design industrial, que, apesar de não ser uma área clássica de arte, ele conta que nessa faculdade pôde absorver muitos conceitos importantes, estudando a história da arte,
história do design, noções de composição, branding, comunicação visual e aprendendo também alguns tipos de impressões manuais como xilografia e litografia, assim também como uma boa introdução ao desenho. Depois começou então a trabalhar como ilustrador na indústria têxtil, desenhando estampas e assim ele podia desenhar todos os dias, mas com tantos parâmetros de paleta de cor, tema, tamanho, técnica de impressão e tudo mais, ele não conseguia se expressar de maneira significativa e isso de certa forma o incomodava. Até que através de uma das estilistas conseguiu um trabalho de assistente com um artista plástico, que era o marido dela. E embora o trabalho dele fosse muito diferente do estilo que a Apollo queria desenvolver, esse período foi assim fundamental para que ele entendesse certas técnicas, processos e compreendesse também um mínimo de funcionamento de mercado para poder atuar de maneira independente e autônoma. Após um ano trabalhando ali, a Apollo alugou seu próprio espaço e passou a se dedicar exclusivamente à sua produção autoral. Quando questionado sobre os perrengues que matam muitos artistas já no início da carreira, ele disse: "Acho que o principal desafio é conseguir se manter vivo como negócio, pelo menos nos primeiros anos, quando ainda não se tem público, nem colecionadores que compram suas obras, nem maturidade estética e é muito mais difícil seguir adiante num cenário onde não há dinheiro e nem portas abertas. A única motivação tem que ser a vontade de se tornar um artista melhor." Nessa declaração de Apollo, para mim, tem uma coisa interessante. Algo que realmente separa e diferencia muitos artistas. Por quê? A gente sabe o quanto que é importante o dinheiro em todos os momentos da carreira, claro, e não apenas quando a gente está começando, mas o início é sempre mais complicado. E se já nesses primeiros passos, no início, a preocupação do artista for no ganho de dinheiro única e exclusivamente, mais cedo ou mais tarde ele vai optar em fazer outra coisa mais fácil ou até mesmo prostituir a sua arte. Mas aqueles que entendem que deve se buscar aperfeiçoamento e conhecimento para aprimorar o seu trabalho, com certeza no futuro vão colher o reconhecimento que esses momentos de aprendizado vão lhe trazer. Apollo, ele teve uma postura inteligente diante dessas incertezas que marcam o início de todo empreendimento ou de todo novo empreendimento. Porque mesmo depois de ter montado seu estúdio, ele ainda fazia alguns freelancers, porque era uma forma de balancear o orçamento. Ele disse que não era exatamente o seu foco naquele momento, mas o dinheiro desses trabalhos extras garantia a ele mais tempo para se dedicar à sua produção. Você percebe? É algo que eu sempre acreditei, que muitas vezes a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta para poder comprar o nosso tempo e dentro desse tempo comprado realizar as coisas relacionadas à arte que a gente deseja aperfeiçoar. Muita gente erra exatamente aí. Por quê? Ou faz uma coisa ou faz outra. Tenta por um tempo viver da arte que faz, não consegue, já tenta fazer outra coisa. E ao fazer essa outra coisa, acaba abandonando completamente o desenvolvimento da arte que buscava fazer. Ele conta que aos poucos passou a dispensar alguns trabalhos que não tinham nada a ver com ele, porque precisava começar a focar, a selecionar o que de fato ele buscava. Porque do contrário, ele não iria conseguir desenvolver sua própria identidade artística. Foi quando, por volta de 2013, já com a sua galeria e tendo já feito algumas exposições, sentia que seus trabalhos de murais estavam um pouco defasados em relação aos trabalhos que ele apresentava em telas. Na época, ele já fazia trabalhos realistas interessantes, mas os murais não apresentavam a mesma qualidade técnica. Ainda eram feitos com spray, naquele esquema de contorno e preenchimento, e conta que não tinha ideia de como transpor essa técnica mais elaborada das telas para os muros. E se nas telas ele já sentia dificuldade com as tonalidades de pele e tal, uma certa dificuldade de para fazer retratos, quanto mais em murais, por serem grandes, a dificuldade era ainda maior.
Foi então que ele pegou um trabalho grande para fazer num mural e com esse trampo levantou uma grana e resolveu ir para os Estados Unidos fazer 3 cursos, que era figura realista e retrato, a pintura da luz e interpretando o eu. E para isso ele teve que ficar por lá 3 meses. Ele conta que antes não tinha paciência com tinta a óleo por conta de demorar para secar e tal. Então ele sempre preferiu trabalhar com acrílica. Mas quando resolveu estudar as pinturas a óleo e retrato nesses cursos, ele disse que aconteceu a virada de chave e tudo se tornou mais fácil. Passou a compreender melhor as tintas e as formas de mesclá-las e, gerando também insights, assimilou novas formas de trabalhar com as tintas de parede sem precisar mais do spray. Tudo isso foi fruto da conexão dos 2 universos, ou seja, do que ele já fazia e tinha experiência e das novas técnicas e abordagens que foram aprendidas, criando algo seu, um jeito próprio de mesclar os materiais e fazer assim emergir sua identidade artística. Sua verdadeira paixão são os murais de rua, porque lá ele consegue se conectar com o ambiente, com o cenário e com as pessoas, tornando possível um diálogo de mão dupla, criando uma arte que conversa com o local, seja tratando de alguma questão social ou humana, com trabalhos que impressionam não só pelo tamanho e técnica, mas principalmente pela subjetividade de ideias que os compõem, despertando no observador variados sentimentos e reflexões e até mesmo interpretações que variam de pessoa para pessoa. O objetivo do artista é exatamente esse, que o espectador faça a própria leitura dos fragmentos pintados por ele, reinterpretando assim suas experiências pessoais e assim também dando o próprio significado à sua obra. Apolo não se prende a retratar realisticamente o que deseja expor, mas pintando apenas partes, ele compõe a cena onde o real e o imaginário precisam coexistir e o resto acontece na imaginação do espectador. Ao trabalhar com várias camadas de tinta no fundo das suas obras, ele tenta transmitir com essa aparência as mudanças e a ação que o tempo provoca na existência física das coisas. E para isso ele mescla materiais e percepções para representar toda essa forma de aparência. Quanto às pinturas em tela, ele diz que gosta de fazer por conta do tamanho reduzido, o que facilita experimentar novas ideias. Para ele, a pintura em tela é algo mais pessoal, onde ele procura olhar para dentro de si mesmo e encontrar algo significativo que possa ser compartilhado. Ele diz que essas pinturas nascem quando ele conversa consigo mesmo. Apolo diz que sua maior inspiração acontece no cotidiano da vida, nas histórias de pessoas, sentimentos, problemas sociais e tudo mais. Já em termos de técnica visual, ele se inspira em pinturas clássicas, usando apenas pincéis, rolos e tinta. Não usa mais spray, desde que abandonou os contornos como forma de traçar e preencher. E por falar de referências que inspiram artistas como Apolo, é curioso de como é forte a influência de uma cidade ou do meio cultural que o artista está ali inserido, né? A gente percebe que é nesse cotidiano urbano, cultural e contemporâneo que a arte encontra sua inspiração, não só para o cinema e a música, mas também para artistas que buscam se expressar através de imagens que falam e marcam um momento histórico ou até mesmo político de onde eles vivem. Só para você entender o processo criativo de Apolo Torres, antes dele começar uma pintura em um mural, por exemplo, ele estuda o local, procura encontrar símbolos que os habitantes daquela localidade podem se identificar ou que ao menos façam parte do vocabulário e do imaginário das pessoas daquele lugar. Isso não significa que ele vai entregar uma imagem óbvia, mas ele simplesmente pensa em organizar os elementos para que esses, de alguma forma, se aproximem das pessoas. Apesar da clara influência que a grande cidade que mora exerce em sua arte, Apolo demonstra uma enorme admiração e curiosidade pela vida e pelo mundo.
Ele diz que, assim como em muitas outras coisas, a arte é um produto cultural, inseparável do contexto social que se origina. Assim como a língua, a religião, também apresentam costumes e ritos, muitas vezes característicos dos seus locais, ele diz que a esse mesmo exemplo não existe uma língua certa, nem uma religião certa. São maneiras de ver o mundo que aprendemos com aqueles que estão ali ao nosso redor. Diz que por ter vivido sua vida toda em São Paulo, é natural que a estética do seu trabalho seja também urbana, buscando momentos de silêncio, ainda que esses sejam raros, e isso possa, de certa forma, refletir nos contrastes de injustiças e desigualdades tão evidentes nas capitais. Resumindo, ele diz: eu pinto o que eu vejo e o que eu vivo, observando as pessoas no jeito que se vestem, no jeito que se comportam, na arquitetura, na arte, nas questões sociais e culturais de uma forma geral. Ele também diz que não acredita que seja possível alguém desenvolver um estilo de arte que seja totalmente único, ainda mais nos dias de hoje, né, onde a globalização leva cada estilo a todos os cantos do mundo, gerando fusões e novas combinações. Para ele, a singularidade de um artista está exatamente na capacidade de pegar referências diferentes e combiná-las de forma única. Apollo não tem a intenção de que a sua arte faça qualquer declaração explícita ou moralista de algum tema e que, mesmo frequentemente abordando questões sociais, as suas obras não venham fazer afirmações, mas pelo contrário, elas possam promover o debate. A intuição, para ele, é algo muito presente nas suas obras. Em certos casos, ele diz que primeiro vem as imagens à cabeça e depois o conceito. Ele diz que em muitos casos, só mais tarde que ele pôde perceber e entender o que ele pintou em determinada época. Ele percebe que era algo que estava acontecendo na sua vida e é aí que tudo faz sentido. Muitas vezes, ele tem vontade de pintar coisas assim como personagens, objetos, símbolos, e não sabe dizer o porquê. Mas com o passar do tempo, com 1 ou 2 anos depois, quando olha para trás, tudo fica claro e fácil de identificar, que era exatamente o que ele estava vivendo naquele momento e como que isso se traduz no seu trabalho. Minha expressão artística é sempre um reflexo do que eu estou vivendo, mas é preciso um certo distanciamento para poder enxergar o panorama completo. É tipo o que acontece quando se pinta um grande mural. Cada pedaço é tão grande que acaba perdendo a conexão com a figura total por um momento. Essa analogia entre o distanciamento de tempo em relação à obra para sua compreensão e o distanciamento geográfico da imagem para a compreensão total da obra é fascinante e instiga ainda mais o interesse do artista, para que ele possa decompor as figuras em formas de pinceladas mais soltas, mas ao mesmo tempo mantê-lo ligado à figura como um todo, porque é nesse processo que se cria uma linha de comunicação imediata com o espectador. Ele diz que, sem dúvida alguma, a arte molda e transforma a maneira como ele enxerga o mundo, porque desde muito cedo outros aspectos artísticos também se fizeram presente para que toda essa percepção pudesse se desenvolver. Amante do jazz e do hip hop, Apollo encontra também na música sua inspiração. Ele conta que sempre procurou estar próximo de pessoas que ele admirava pela criatividade, como músicos, desenhistas, escritores, e ele e seus amigos dessa forma sempre tentavam se organizar para criar coisas interessantes, tocando em bandas, desenhando juntos, fazendo quadrinhos, roteiros, escrevendo poesias, letras de música. Apollo hoje é pai de uma menina de 4 anos e ele diz que essa relação familiar também mudou a sua vida em muitas coisas, transformando para sempre o seu trabalho e as mensagens que traz por meio deles. Quando eu perguntei se ele praticava alguma outra atividade em sua vida que fosse diferente, né, ou totalmente diferente da arte da pintura, mas que de certa forma influenciava também na pintura de telas e tal, ele disse que sim, que era o ciclismo. E eu confesso que me surpreendi com a resposta, porque eu pensei, como assim ciclismo?
foi onde ele pôde me explicar que ali aprendeu a desenvolver a resiliência, que aprendeu a apreciar a jornada tanto quanto ou até mais que a conclusão do percurso. Nesse esporte, por exemplo, ele diz que quando a gente começa, a gente tem a ilusão de que existe um ponto de chegada, um ponto que você vai falar, consegui, cheguei. Mas ele diz que isso não existe. Então a gente tem que aprender a curtir a viagem, a busca, seja isso em termos de identidade visual, sucesso profissional ou até mesmo reconhecimento. Então, convertendo esses dois fatores, que é a música e o ciclismo, em termos práticos de aprendizado que reflete em sua carreira artística, ele diz que aprende coisas como a sua postura, posicionamento como artista e principalmente a relação com a tradição e o compromisso de aprendizado com o novo. E nesse aprendizado, no tocante à técnica, ele diz querer continuar experimentando cores e composições na pintura, dando uma atenção especial ao contraste, tanto de luz e sombra, quanto de quente e frio. Já do lado conceitual, ele diz que gostaria de ampliar sua visão sobre a polarização na sociedade e o crescimento da desigualdade. Sendo um cidadão de classe média e tendo crescido em uma área pobre, Apolo diz que sempre foi exposto a essa realidade, andando por bairros pobres, perto de onde ele morava, onde sempre teve suas amizades e estando também ao mesmo tempo entre pessoas mais ricas na faculdade e no trabalho, foi percebendo que esses dois mundos, apesar de opostos, estão lado a lado e se misturam apenas superficialmente. Bom, um conselho que ele dá para quem deseja encontrar seu espaço na arte é sempre procurar algo novo para aprender e fazer. Para ele, o erro é um artista dizer que encontrou seu próprio estilo, porque isso pode fazer com que você acabe se agarrando a algo que de repente nem é tão bom assim, deixando por outro lado de evoluir em sua arte e em sua expressão artística. Ele diz que o estilo deve vir naturalmente, deixando sempre algo ir e algo também novo vir. Você vai ver que pouco a pouco seu trabalho vai se transformando, porque fazendo assim você cria uma história ao invés de apenas criar a mesma coisa sempre e passar a copiar a si mesmo pelo resto da vida. Com essas palavras de Apolo que eu encerro esse vídeo de hoje e deixo para você uma reflexão. O que você tem aprendido de novo na arte que você busca realizar, para que ela venha se desenvolver como uma história, como que algo que vem ganhando sentido ao longo da caminhada e não necessariamente uma repetição. Eu espero que você tenha aprendido algo com o rolê desse artista, porque eu com certeza tenho aprendido muita coisa a cada episódio que apresento. E eu diria que é impossível sair ileso depois de compreender toda essa complexidade que dá vida às obras de artistas como Apolo Torres. Deixe aí seu comentário também e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!